pessoal, então aqui voltando, né, a gente vai trabalhar agora a disciplina de ensino religioso, tá bom? Lembrando que cada mês a gente trabalha, né, pessoal, um princípio e também um tema para aquele mês, certo? Então, o princípio que a gente vai trabalhar no mês de agosto é o princípio da individualidade, certo? Porém, o tema do nosso desse mês, no caso, né, o tema que a gente vai trabalhar durante esse mês vai ser no céu não haverá individualidade. Então, pessoal, você sabe que o princípio de individualidade, né, ele quer dizer o quê? Que cada um de nós é diferente um do outro, nesse sentido, né? Que cada um tem a sua individualidade, né? Cada um de nós tem as suas características físicas, pessoais, né? Sentimentais. Então, cada um de nós é diferente, nossa genética é diferente uma da outra, né? Então, por isso nós somos únicos, né? Somos individuais, certo? No caso, a individualidade, ela se refere a isso, né? Essa questão de nós sermos individuais, né? Que não existe ninguém igual a gente. Cada um de nós é diferente um do outro, certo? Muito bem. Mas, como o nosso tema vai falar a respeito de que lá no céu não vai haver individualidade, o que isso quer dizer? Então, eu vou tentar explicar para vocês poderem entender. Lá no céu, pessoal, a palavra de Deus diz que todos nós seremos iguais diante de Deus. Nós já somos, né? Para Deus não tem um preferido ou alguém que tem uma preferência, não. Diante de Deus, todos nós somos iguais, né? Então, lá no céu não vai haver isso, certo? Só que aqui na terra ainda existe essa questão da individualidade, né? Não só nas suas características, nas suas atitudes, no seu jeito de ser, na sua cor de pele, enfim, na sua genética, enfim, né? Mas existe essa questão da individualidade de cada um. Muitas das vezes as pessoas elas querem se achar melhor do que os outros porque tem um pouquinho mais, né, um pouco mais de condições financeiras que os outros ou porque se acham melhores que os outros, né? Então lá no céu não vai haver isso, certo? Então, pessoal, é isso que a prof quer trabalhar durante esse período aqui, tá bom? Durante esse mês de agosto com vocês, a questão do princípio de individualidade, tá bom? E que a gente possa entender de que no céu todos nós seremos iguais, né? Viveremos igualmente, não vai haver nada dessas coisas ruins que existem aqui na Terra, certo? E nós podemos experimentar um pouquinho desse céu na nossa vida, não podemos? Podemos sim, né? Enquanto nós estivermos aqui, nós podemos agir diferente do mundo, né? Nós podemos ser diferentes, né? Em nossas atitudes, né? Na forma como a gente vive, na forma que agrade a Deus. Muito bem. Então, olha só. A nossa pesquisa bíblica está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, tá? Então, pega a tua Bíblia, depois com calma, e você vai poder acompanhar a leitura. Olha lá. Gênesis, capítulo 1, 26 e 27 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho, fêmea os criou. Olha só, pessoal, então o que a Bíblia está nos falando aqui? Né? A gente vai falar um pouco sobre a criação, mas vamos focar principalmente no sexto dia da criação, que foi quando Deus criou o homem, né? Muito bem. Deus deu domínio sobre todas as coisas para que o homem pudesse reinar, governar, né? Liderar, certo? Então a gente vai explicar um pouquinho aqui. Mas antes de chegar nessa parte, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dessa criação, né? De como foi que Deus criou todas as coisas, e aí a gente vai chegar nessa parte aí, tá bom? Muito bem. Então, olha lá, pessoal. Olha lá, né? Quando Deus criou a terra, pessoal, ele viu que era bom, né? Ele viu que a terra estava sem forma e vazia, estava triste. Deus já tinha, a terra ela já existia, né? Só que Deus olhou para ela e viu que, né, nela pairava trevas quer dizer escuridão, não tinha luz, não tinha alegria, não tinha nada, era só aquela terra lá escura, né? Não habitava nada ali. E Deus olhou para ela e Deus pensou,
né? Estou falando com as minhas palavras, é claro, né? Mas a Bíblia, ela fala a respeito disso, né? Que Deus olhou para ela e viu que ela era sem forma e vazia. E Deus disse, vou começar, né, a criar algo para que essa terra volte, né, a ser uma terra bonita, frutífera, enfim. Né? Então Deus olhou para a terra e viu que ela era sem forma e vazia. E aí o que Deus fez? Né? Lá nos primeiros versículos da Bíblia, olha lá o que Deus fez. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha lá. E aí Deus viu que era bom, né? Que era bom criar as coisas, e aí Deus falou assim, haja luz, né, para essa terra, para esse planeta, né? Foi aí que Deus foi formando, né, os planetas, enfim, todo o universo. Mas Deus olhou para a terra e viu que aqui poderia ter algo muito especial. E Deus falou, haja luz. E o que aconteceu, pessoal? Houve luz, olha só, né? Então, o que aconteceu? Antes de eu começar a montar aqui o cenáriozinho, Deus olhou para a terra, né? E lá Deus falou assim, ela é sem forma e vazia, né? Então, vamos começar a criar as coisas. Então, a primeira criação de Deus, né? Foi o quê? Foi a luz, né? Foi a luz, o sol. Então, Deus criou, né, a luz para iluminar, para clarear. Eu estou representando aqui através do sol, tá bom? Mas depois Deus vai falar que ele criou os luminares, né? O sol, a lua, enfim. Mas eu trouxe aqui só para representar o sol como se fosse a luz, que foi logo um dos primeiros, né? Eu digo assim, as primeiras criações de Deus, a primeira criação foi a luz, né? Muito bem, então eu vou deixar aqui. Aí olha lá. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom, né? Fez Deus a separação entre a luz e as trevas, então já não havia mais só escuridão. Haveria a noite e o dia, certo? Muito bem, então Deus criou a noite e o dia. Então, representando aqui o dia, eu trouxe o sol para representar, né? Então, já vou colocar ele lá, já já. Aí, olha lá, pessoal. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã e o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. Muito bem. E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. O versículo 9. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, e ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Olha lá. Então o que Deus fez? Né, Deus criou a lua, o sol, e aí Deus fez a separação da água e da terra, não foi? Muito bem, então eu vou começar a montar aqui nosso cenáriozinho para você poder entender. Então, olha lá, pessoal. Deus fez a separação, né, do céu. Olha lá. Tá? Então, Deus fez a separação, né, da terra, né? Céu, terra, Deus começou a separar, certo? E aí, Deus também separou o quê? As águas, não foi? Olha lá. Então, cada um foi ficando no seu lugar certinho, não foi, pessoal? Foi. Deus começou a organizar tudo. Então, Deus criou o céu, né? Separou o que era terra, o que era céu, não foi? Muito bem. Então, Deus foi transformando esse planeta. Muito bem. E aí, olha, continuando. Aí, Deus fez o quê, pessoal? Deus criou, né, o sol e a lua, um para iluminar o dia e o outro para iluminar a noite. Então, vou pôr o sol aqui para representar, tá bom? Muito bem, então olha lá, né? Versículo 11. E disse Deus, produz a terra erva, e a erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela e sobre a terra. E assim
foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie de árvore frutífera, cuja semente está nela e conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha lá. Então, o que Deus fez, né? Olha lá, Deus formou. Vou colocar bem aqui, tá? Olha lá, as árvores frutíferas, né? Os frutos, olha lá. Então, Deus foi fazendo, foi criando tudo. Criou as árvores, os frutos, as sementes, né? E tudo foi se formando nesse planeta aqui maravilhoso. Olha lá, que hoje a gente chama de planeta Terra, certo? Muito bem, continuando aqui. E disse Deus, olha lá, e foi à tarde e amanhã no terceiro dia. Isso já foi tudo no terceiro dia, né? Deus foi criando cada coisa no seu dia certinho. Muito bem. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para ver a separação entre o dia e a noite, seja eles para sinal e para tempos determinados, para os dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o iluminar maior para governar de dia e o iluminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Olha só, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, pessoal. Então foi o que Deus fez, criou o sol, né? Criou a lua, criou as estrelas. Olha só, então cada coisa foi ficando no seu lugar certinho, né? Deus ordenou tudo para que ficasse tudo no seu devido lugar, que nem é hoje. Claro, hoje as coisas mudaram um pouquinho, mas, né? Isso é pela ação do homem, como a gente fala, mas a natureza, a forma como ela foi criada, ela ainda permanece até hoje, né? Muito bem, então olha lá, a gente está quase finalizando aqui. E para governar o dia e a noite, né, como eu já li. E foi a tarde, a manhã e o dia quarto. Então, no quarto dia, Deus criou os luminares, as estrelas, enfim. Muito bem. Olha lá. E disse Deus, produza as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme suas espécies, e toda ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Muito bem. E Deus abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia, pessoal. Então, no quinto dia, olha lá, Deus criou o quê? Os pássaros, as aves dos céus, né? Para voar. Olha lá, Deus criou no sexto dia. E no mar, o que foi que Deus criou? Deus criou os peixes, as grandes baleias, né? Deus foi criando todos os tipos de espécie que existem no mar. Então, olha só, pessoal, que interessante, né? Como Deus é maravilhoso, como Ele é poderoso, né? Para criar todas essas coisas que hoje existem, certo? E é aqui que eu queria chegar, pessoal. Muito bem, essa história vocês já conhecem, vocês sabem um pouco da criação, como foi que Deus criou todas as coisas, não é verdade? E criou esse mundo maravilhoso que nós vivemos. Por isso nós precisamos cuidar desse mundo muito lindo, né? Que nós vivemos aqui. Porque foi Deus quem criou, Deus quem nos deu. Certo? Pessoal, e no sexto dia, o que aconteceu? Deus criou algo surpreendente, né? Ah, faltou uma coisinha aqui que eu esqueci de falar para vocês, de trazer aqui para vocês. Deus criou as aves, Deus criou os peixes, né? Deus criou os animais, não criou os animais? Criou, então eu trouxe aqui, olha os animaizinhos. Criou os cachorros, criou as aves como a coruja, criou os ursos, né? Criou os leões, os tigres, os leões, criou, olha lá, os burrinhos, os cavalos, né? Deus criou
todos os animais e tudo que existe na face da terra foi Deus quem criou, pessoal. Deus criou os frutos, Deus criou todas as coisas. Que maravilhoso é esse Deus, né? Tão poderoso que pode criar todas as coisas. Olha que maravilha, certo? Então Deus criou cada coisa com a sua perfeição, cada animalzinho com a sua perfeição, com o seu instinto, com suas cores, não é verdade? Muito bem. Então vou deixar os amiguinhos aqui do lado, tá bom? Para poder falar agora dessa criação tão importante que Deus criou no sexto dia. E qual foi essa criação, pessoal? Deus fez o quê? Deus criou alguém muito importante, né? Muito importante. E eu quero representar ele aqui, tá bom? Essa criação. Então, olha lá, né? Então, a gente leu tudo aqui, aí eu vou finalizar aqui, olha lá. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, réptil, que olha só, que é os animaizinhos aqui, gado, réptil, né? Todos os animais que vivem na terra, olha lá, e abasteça as bestas feras da terra conforme a sua espécie, né, os leões, os tigres, né, que eles chamavam de bestas feras, que são feras, né, que podem até matar, né, porque eles têm o instinto deles, né, muito bem. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E aí o que aconteceu? Olha lá, e disse Deus no sexto dia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho, fêmea os criou, pessoal. Então, assim como Deus ele criou, né, os animais, ele também criou as espécies. Ele criou macho, fêmea, criou as espécies, né, que a gente diz que vivem no mar, que vivem no ar, que vivem na terra, né? Cada um tem a sua espécie, né? E também ele criou, né, como eu posso dizer assim, uma palavra mais resumida, né? Ele criou os sexos, vamos dizer assim, né? Ó, fêmea, macho, né? Que é isso que a prof quer dizer, se referir a isso, né? Ele criou o homem e a mulher, né? Então, dos animais também foi a mesma coisa, que nem quando ele mandou na arca, né? Ele pediu um casal de cada, né? De cada espécie. Então, tinha o homem, tinha o macho e a fêmea, né? Muito bem. Então, olha lá. E aí, no sexto dia, Deus criou o homem, pessoal. Então, eu trouxe aqui, olha só, para representar para vocês. Deixa eu pegar aqui, tá bom? Só um pouquinho. Muito bem. Só pegar aqui uma coisinha para a gente colocar aqui em cima, tá? Olha lá, eu quero representar aqui o homem, né, com essa massinha de modelar. Eu não tenho barro, então eu vou modelar aqui o homem como se fosse Deus criando o homem, né, através dessa massinha de modelar. Deixa eu pegar aqui a massinha marrom, que vai representar o barro. Olha lá, deixa eu pegar minha massinha aqui, pessoal. Muito bem. Então, olha lá. Essa massinha de modelar está representando o barro que Deus usou, né, para fazer o homem. E aí Deus falou assim, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Deus estava falando com o Espírito Santo e com Jesus, que eles já existiam, né, junto com Deus. Quando Deus existiu, eles já existiam. Certo? Então Deus falou com eles, vamos fazer o homem à nossa imagem, igual a nós, a nossa semelhança, inteligentes, né? Pessoas que raciocinem, que tenham raciocínio, que tenham inteligência, certo? E aí Deus começou a modelar o homem. Olha lá, eu vou tentar fazer. Deus fez, né, a cabeça, né? Claro, Deus foi fazendo primeiro o quê? Foi fazendo lá os ossos, foi fazendo os nervos, não foi? Deus foi fazendo, Deus foi criando lá os nervos, né? Deus foi criando tudinho lá, bem certinho. Vou tentar fazer um homem aqui, tá? Então, Deus foi fazendo, né? Aquele homem, modelando ele, fez o corpinho. Depois Deus fez o quê, pessoal? Olha lá, vamos ver.
Deus foi modelando ele, Deus criou, né? Deus foi o formando, né? E aí Deus fez os bracinhos, Deus fez as perninhas, não foi? Muito bem, então vou fazer aqui as perninhas para representar, tá bom? Muito bem, as perninhas aqui. Olha lá. E aí Deus foi formando as células, foi formando os olhos, a boca, o cabelo, o nariz, não foi? Eu vou tentar formar esse homenzinho aqui como se Deus estivesse fazendo ele, pessoal. E Deus foi criando aquele homem, né? Muito bem, vamos ver como é que vai ficar o meu Adão aqui. Vamos ver. E aí Deus foi formando esse homem à sua imagem e semelhança. E aí, quando Deus formou ele, olha lá o homem que Deus formou. Deus criou do barro, não foi? E aí Deus viu que era bom, e disse, nossa, que lindo, né? Nós criamos o homem, fizemos o homem. E agora? Nós precisamos dar vida a ele. E aí o que Deus fez, pessoal? Deus soprou em sua narina, olha lá. E Deus fez o quê? Vamos soprar, vamos dar a ele o fôlego de vida, para que ele possa respirar, para que ele possa viver. Certo? E foi assim que Deus fez. E Deus fez o que, pessoal? Soprou em suas narinas, ó. Deus fez assim. E o homem, pessoal, passou a respirar, a ter vida. E Deus criou aquele ser com inteligência, né, para dominar sobre todas as coisas. Olha que legal, vou pôr aqui o Adão. Pessoal, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu fôlego de vida, deu inteligência, sabedoria para poder administrar, olha lá, todos os animais, todos os répteis da terra, tudo que domina sobre a terra, né? Tudo aquilo que está sobre a terra, Deus deu o domínio para o homem. Olha que coisa legal, pessoal. Olha para você ver o amor que Deus tem por nós, né? O quanto Deus nos ama e quer o melhor para nós. Então, Deus nos deu essa autoridade de governar sobre todas as coisas. Claro, eu estou me referindo ao homem aqui, o Adão, né? Mas depois Deus criou o quê? Deus não criou a Eva? Deus criou a Eva, né? Tá, e vocês sabem o que aconteceu com aquela história, né? Que eles, né, desobedeceram a Deus, e Deus mandou eles para a terra depois da desobediência, porque eles comeram fruto que não era para comer, enfim, né? Mas eu queria focar nessa parte principal aqui, né? Que Deus já tinha nos escolhido, olha lá, né? Nos formou, nos criou através do homem, do primeiro homem, que é o Adão. Olha que legal, gente. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante com a história de hoje, certo? A gente vai dar continuidade, né, através dessa história. Na próxima aula, a gente vai estar trazendo uma atividade para vocês, uma dinâmica legal para a gente poder estar trabalhando aqui, tá bom? Então, vocês vão aprender bastante coisa sobre essa história, sobre o 6º dia da criação, que foi quando Deus nos criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. Certo, meus amores? Então, a nossa aulinha de ensino religioso foi hoje só para contar a história para vocês poderem acompanhar um pouco, tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer algo muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.